Você me chama de Padre Kelmo, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair pra cima de você. Boulos, você quer ser prefeito? Muda de cidade aqui, o xerife Marçal vai deixar nunca isso acontecer. Por quê? Porque se quiser vir pra cima de mim, eu vou ter que dobrar um pouco a energia desse negócio. Eu não vou deixar esse povo na mão que tá acreditando que eu sou o próximo prefeito. Então, você, Nunes, não adianta, você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. E quem é esquerdista, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, vota na Tabata. Não vota naquela figura do Boulos, vota na Tabata, ela é uma menina que precisa de uma chance. Tô aqui, o único candidato da história pedindo pra você votar nela, vota. Quem que é seu principal adversário nessa campanha eleitoral? A miséria, a pobreza. É isso que que toca o meu coração. Hoje a gente conversa com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo aqui à CNN. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o atual presidente da República. Eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa, eu foco em energia, eu não gasto energia olhando isso. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar, não vi ninguém falando de capilarizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias, eu não estou vendo ninguém falar disso. Os outros, fiquei satisfeito, tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se eu não estiver enganado, Marçal está colado no Boulos. Na verdade, a pesquisa errada está mostrando eu na frente junto com aquele cidadão. E, na verdade, o que eu tenho percebido na rua é um pouquinho diferente. Aqui vai um código para todo mundo de São Paulo. O Bolsonaro, quando foi vencer a eleição, todo mundo falava que o teto dele era 7%, ele virou presidente. O Lula, mais rejeitado da história do Brasil, virou presidente. Isso é a questão de eleição, você consegue virar o jogo a qualquer momento. Uma carteira de trabalho que você mostra para um cara que odeia trabalho, tem alergia de serviço, pode virar o jogo de alguém. Tipo, alguém já perdeu a eleição por causa porque perdeu a cabeça, não teve o controle emocional de ver uma carteira de trabalho e não emocionar. Como eu fui perseguido em 2022, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu, e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu não admito. Vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história da prefeitura, não é de São Paulo. A única coisa que eu tinha, que é para falar que é minha, era a minha rede social. Com 20 milhões de seguidores, derrubaram todas. Isso se chama censura prévia. Eu estudei Direito, fiquei 5 anos na faculdade de Direito para respeitar a Constituição Federal e não fui respeitado. Eu aprendi que censura prévia é só abrir no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Todo mundo pode manifestar qualquer tipo de pensamento. Fica vedado o anonimato. Eu estou assinando embaixo de tudo que eu falo. Por quê? Porque se quiser vir para cima de mim, eu vou ter que dobrar um pouco a energia desse negócio. Eu não vou deixar esse povo na mão que está acreditando que eu sou o próximo prefeito. Então... Só que o senhor mencionou o PRTB, quero aproveitar aqui o gancho. Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que, inclusive, foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Sim. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com um integrante de outro partido, adversário seu, como é que o senhor trataria disso na campanha? A partir de agora, eu vou falar só com quem está na frente, em relação a concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa para lá. Não, você, Nunes, não adianta. Você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Eu não ia concorrer à Prefeitura de São Paulo. Eu fiz um apelo para a sociedade paulistana em fevereiro. Depois vocês podem procurar nas redes sociais que foram derrubadas, na hora que ela voltar, na hora que estabilizar a normalidade da democracia no Brasil. Nunes é de esquerda para o senhor? Não, para mim não. É só você entrar lá na Wikipédia, digitar MDB, você vai ver o que está na composição do partido. Meu partido é o único partido de direita. A Marina é uma excelente candidata, tem ideias muito boas, tem experiência, trabalha no governo e tudo, mas não tem a popularidade. Não é diminuindo, pelo contrário. Aqui ela disse que é mais preparada que o senhor. Mas eu vou discutir isso com ela. Ela é ótima no serviço público, ela já trabalhou, eu nunca fui funcionário público. Agora, eu paguei mais impostos em milhões do que todos os 9 juntos, eu gerei mais riqueza que todos eles. Eu sou alguém que já transformou mais gente nesse país. Vocês acham que eu sou influenciador, só que eu sou educador, tenho 1,5 milhão de alunos. Se você somar eles todos,
você vai perceber que eu já produzi mais resultado para o povo, muito mais longe. Então, assim, você acha que essa eleição está interessante por quê? Porque eu entrei nela, porque senão ia ser uma eleição de miojo. Ou não? As mulheres estão sofrendo nessa geração porque homens canalhas como vocês não cumpriram seus compromissos. O Janones é um bandido. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto, o cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga e eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu tô resolvendo para te mostrar. Você me chama de Padre Kelmo, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair para cima de você. Candidato, o senhor não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de usar drogas em público. O senhor não está mostrando dizendo que tem a prova. O senhor está dizendo que a prova O senhor disse que iria mostrar a prova no debate. Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, mas o senhor disse que se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, mas vou mostrar na hora certa. Mas o senhor disse que apresentaria... E aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga. É eu contra todo mundo. É eu, Deus e o povo. Olha só, o Brasil tem 30 partidos políticos. Não consegui entrar em nenhum, porque todos estavam cobrando 20 milhões de reais para entrar no partido. O único partido que me deu abertura, tinha uma presidência nova, foi o PROS. Não, nenhuma outra pessoa teve votos em 645 municípios de São Paulo. Todas as cidades eu tive voto. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usar a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder desse jeito, eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também estou sendo, porque você usou a palavra dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar Qual o debate. Que é a falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os questionamentos. Da onde você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um advogado. E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, sim. O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso terminar a pergunta, eu vou terminar candidato? A resposta, primeiro que eu sou entrevistado. Vamos fazer o seguinte, candidato. Candidato. Deixa eu terminar. Deixa eu só lhe fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor tem tempo para responder. Eu respondo a primeira, ela faz a segunda enquanto ela quiser. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou você deveria, você... Foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela Justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu estou te falando, então, você trocou a palavra. Eu peço para o senhor responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo chamado ainda devido. Assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato. Sim. O senhor se arrepende de alguma das suas atitudes relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro. Todo mundo aqui, você erra, ela erra. Mas como que o senhor entende, então, as decisões da Justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Não, tem muita coisa que as pessoas falam, você está errado, eu ouço, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se um adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na hora eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte.
A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Clarice... Isso é liberdade de Candidato, a gente está aqui para ouvir as suas ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se alongar nesse assunto. Só aponta, porque você fala assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse exequível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta exequível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, que eu vou expor ele. Candidato, eu quero saber se o senhor... Não, candidato não, você usa... Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. O senhor considera exequível? Você acha que vai resolver o problema da cidade, um teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso, é silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Especificamente em La Paz, tá? Na Bolívia, existe um teleférico que serve como transporte público e lá funciona muito bem, importante dizer isso, porque lá é uma situação diferente, a gente está falando de um local que transporte público é muito difícil de funcionar. A gente está falando de uma altitude de 3.600 metros. 35 quilômetros. Pois é, mas funciona muito bem, é importante dizer. Mas a gente está falando de um lugar com 2 milhões de habitantes. A gente tem em São Paulo 12 milhões. Você ouviu que a solução do teleférico é para a periferia e não para toda a cidade? Estou ciente, É sim. só para a periferia, é para investir nisso. Fala uma coisa diferente, pedrada. É Candidato, assim. desculpe, a gente não está te dando pedrada, a gente eu tô falando com o povo ali, eu tô mirando lá, desculpa. Então, aqui eu não tenho área, eu sou loteador, eu sou construtor também. Eu não sou um ignorante que estou achando que isso funciona. Eu tenho 19 segmentos diferentes de atuação. Eu atuo na aviação civil, em fazenda, em loteamento e construção. Eu construo um prédio também. Eu estou na rede de escola, eu tenho 2 redes de escola. O que vocês chamam de secretariado, de Ministério do Governo Federal, eu tenho esses negócios dentro do mundo privado. Eu já sei como é que faz, eu não estou achando que funciona. E quem é esquerdista, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, vota na Tabata. Não vota naquela figura do Boulos. Vota na Tabata, ela é uma menina que precisa de uma chance. Estou aqui, o único candidato da história pedindo para você votar nela, vota. Hoje as pessoas estão em situação de rua, e inclusive aumentou 23% em relação ao ano passado, é por conta de uma política pública frouxa do Nunes. Dos 111 bilhões de reais que a prefeitura tem, 1 bilhão é destinado para tirar esse povo da rua. 1 bi. Alguém está roubando. Tem uma ONG que chama A Craco Resiste. Tem ONG torcendo para não acabar com a Cracolândia. Olha o nível de loucura que a gente está nessa cidade. Alguma coisa. Agora, a gente precisa tratar a causa da Cracolândia. A causa é a receita que está gerando esse tanto de gente na rua. Você vai no interior de São Paulo, são 645 municípios, você exclui a capital, 644. Não tem mendigo no interior de São Paulo. Nós vamos, através do Ministério Público, representar todo mundo que está mandando mendigo, nós vamos rastrear isso. Tem gente colocando mendigo dentro de van e soltando aqui. Isso não é novidade. O próprio prefeito sabe disso, fala disso. O que a gente entendeu? Lá na Cracolândia você não acha um cara que é esportista. Uma pessoa que é esportista não vai parar na Cracolândia, porque ele aumenta a resistência, ele come bem, ele faz tudo o que precisa ser feito e a gente vai investir no seu filho, porque ele vai ter essa identidade esportiva. O senhor quer ser candidato a presidente em 2026? Não, eu vou ser prefeito. Eu não vou negar nunca que eu serei presidente do Brasil. Eu não sou... Questão de tempo? Na hora que meu cabelo estiver branco, tiver apanhado bastante, tiver vindo aqui... Já que o senhor não vai ser candidato a presidente em 2026, o senhor se compromete a apoiar o candidato escolhido pelo Jair Bolsonaro ou ele próprio se reverter a elegibilidade? Bolsonaro tem 100% do meu apoio, 100%. O candidato que ele escolher também? Claro que não. Se ele escolher um cara igual o Nunes, aí vai ser a gota d'água. Você tá louco. Nunca que eu vou apoiar um esquerdista, você nunca vai ver essa cena. Quem que é seu principal adversário nessa campanha eleitoral? A miséria, a pobreza. É isso que toca o meu coração. Se pudesse escolher, com quem o senhor gostaria de estar no segundo turno? Quando eu for candidato a outra coisa e tiver chance de segundo turno, eu te respondo essa pergunta. Não há a mínima chance de ter segundo turno, porque esse povo está aí, sem chance. Fique em paz, não vai ter segundo turno. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão assustar com a máquina. Vocês estão investindo numa máquina de construir casa. Candidato. Eu estou fazendo isso lá na África. Entra no... Derrubaram meu YouTube, não tem como pedir para vocês olharem lá. Tiraram as minhas ferramentas. Nós vamos tocar o terror em São Paulo, esses políticos vai ter... Bolo, você quer ser prefeito? Muda de cidade aqui, o xerife Marçal vai deixar nunca isso acontecer. Peço desculpas de coração, não queria provocar essa animosidade, só que a palavra mal encaixada ao seu tempo, ela precisa ser corrigida. Um beijo para você que é de São Paulo, nascido aqui ou que escolheu morar aqui. Nós vamos para o futuro nessa cidade e eu estou te pedindo, me dá um emprego.